Elaine, você sabia que servidores públicos, estaduais, municipais e federais podem reduzir a sua jornada de trabalho em até 50% caso ele seja um servidor autista ou ele tenha algum dependente dele autista como filho? É verdade, sabia, mas eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora não sabia que tinha esse direito. Então, se você é servidor público ou conhece alguém que seja, fica aqui com a gente, porque a partir de agora nós vamos explicar direitinho para você o passo a passo que você deve seguir para garantir esse direito. Olá, meu nome é Jéssica Souza. Meu nome é Elaine Santos. E somos o canal dos autistas. E aqui, falamos o direito de vocês de forma prática, fácil, objetiva, sem juridiquês, para que você entenda perfeitamente seus direitos e busque executar esse direito na prática. Jéssica, o que diz a lei, então, sobre isso? Vamos lá começar, Existe uma previsão legal, prevista numa lei federal, aplicada, necessariamente aos servidores federais, aqueles servidores que trabalham para a União, Então, são servidores que trabalham para o governo federal e existe essa lei prevendo expressamente a redução da carga horária, até 50%. Não é uma redução de 50%. Isso vai depender de quanto você comprova que depende daquela diminuição da sua carga horária para poder fazer o seu tratamento, caso você seja um servidor autista, ou acompanhar o tratamento do seu filho, caso seja um dependente autista. Então, essa lei federal, ela rege principalmente os servidores federais. Então, todos eles têm direito à redução de até 50%. O que acontece? O autismo, é uma situação muito, muito séria, muito protegida. Então, o que os tribunais de todo o Brasil vêm fazendo? Aplicando essa lei federal, que deveria ser aplicada, em regra, somente aos servidores federais, aos servidores municipais e também estaduais. Então, por simetria, igualdade de condições, autista é autista em todo local. Então, estão fazendo essa aplicação muito justa, muito acertada na minha concepção, para poder estender esse direito dos servidores federais aos outros servidores. Acontece, que tem alguns estados e alguns municípios muito antenados, que eu já bato palmas aqui, que existe também a previsão legal, expressa na lei deles. Mas independente de ter ou não ter, sim, a lei federal vai ser aplicada por igualdade a todos os servidores. Inclusive tem algumas decisões, recentes na Justiça do Trabalho, aplicando também a redução de jornada para os servidores seletistas. Legal. Aqueles, que são regidos pela CLT, que tem a carteira assinada, mas não, até agora a gente não tem decisões assim de pessoas que trabalham em empresas, por exemplo. A gente tem decisões de pessoas que trabalham, por exemplo, no Banco do Brasil, os Correios, sabe? Porque são servidores, assim, apesar de não ter uma estabilidade, eles são mais protegidos. Então, não é sempre que vai ter uma demissão daquele servidor. E já a gente sabe que as empresas, tem um preconceito gigante. Então, eu acho assim que o direito pode até chegar, a esses empregados assim de empresas, mas com certeza vão sofrer retaliações de um trabalho, demissão sem justa causa, Isso vai gerar muitos problemas. Verdade. Vamos entender agora, doutora Jéssica, fala aqui pra gente, quem é que pode fazer essa solicitação? Então, quem vai fazer a solicitação é o próprio servidor público. Ele vai fazer lá no setor de RH do órgão que ele trabalha, certo? Com todas as documentações, principalmente seu relatório médico, comprovando seu diagnóstico de autista ou o diagnóstico do seu filho. É muito importante também, pouca gente faz isso, prestem atenção. Estou dando uma dica de ouro aqui. Colocar a carga horária das terapias necessárias, porque tem gente que acha que é só ter a condição de autista e automaticamente vai ter a redução. Mas lembra que a redução é até 50%. Então você precisa demonstrar a necessidade daquela redução para que você possa usar aquele tempo da sua jornada no tratamento seu, caso você seja autista, ou do seu filho. Acompanhando, é muito importante isso. E além de outros documentos pessoais. Muitas vezes, a grande maioria, se passa por uma perícia. Eu não concordo. Você concorda com perícia para autista? De jeito nenhum, não era nem para existir. Não era nem para existir. Por quê? O autismo é uma condição muito complexa. Muitas vezes o médico, o neuropsiquiatra, numa consulta ali de 2, 3 horas, não consegue identificar o autismo. Muitas vezes ele passa terapias de investigação, e isso dura 6 meses, 1 ano, até fechar um diagnóstico. Então, como é que uma junta médica, de um órgão público vai conseguir, em 20 minutos... Pois é, naquele único momento ali, constatar o autismo. Então, eu não concordo com a junta médica. Porém, não podemos deixar de falar aqui que a junta médica
é considerada um ato público. Então, um ato público, um ato administrativo, tem uma presunção ali de verdade. Então, muitas vezes a junta médica nem analisa a deficiência, só diz assim, não tem direito porque ela tem todas as condições de trabalho, ela não tem uma impossibilidade de trabalho. Mas o que a gente fala não é sobre impossibilidade de trabalho. Sim. A gente fala, o autista muitas vezes são pessoas extremamente, né, produtivas, inteligentes, certo? E assim, na grande maioria das vezes isso. Então ele tem toda a plenitude para o trabalho, mas ele necessita daquele período da jornada para fazer o seu tratamento ou acompanhar o seu filho menor. Então é muito importante essa previsão legal, porque assim, possibilita o tratamento em si, né? Sim, com certeza. E até porque o que deve ser analisado não é a incapacidade, mas é a necessidade de dar ali uma atenção, um foco maior na continuação, na continuidade do tratamento que ele necessita. Exatamente, mas a gente sabe disso e a junta médica também sabe, só que ela não faz isso. Muitas vezes ela diz que não está ali nem para analisar a deficiência. Eu já peguei vários processos falando dessa forma, ele está apto para trabalhar. Eu não quero saber se está apto para trabalhar, meu Deus. Verdade. Jéssica, mas fala aqui pra gente, geralmente esses pedidos são negados, são reconhecidos de maneira administrativa? Gente, a grande maioria dos pedidos são negados de forma administrativa. Eu já vi, né, pessoas sofrerem, inclusive, mudanças de posto de trabalho, justamente por ter pedido isso, sabe? Então, assim, os líderes, né, não querem aquele servidor lá, porque não vai ser, né, a produtividade que ele espera. Então, os pedidos são negados, as juntas fazem isso que eu te falei, buscam analisar apenas a incapacidade para o trabalho. Aqui não estamos falando de incapacidade. Então, a grande maioria dos processos administrativos são negados. Fora o tempo que você passa, né, fazendo de bolinha você, para poder, então, a maioria são negados. E aí, o que fazer quando acontece essa negativa? Então, você precisa urgentemente procurar um advogado especializado em direito dos autistas. Somente esse advogado vai poder, né, te conduzir melhor para um processo judicial para invalidar aquele ato administrativo que te negou a redução da carga horária. Quando você tem direito e o ato foi negado por plena, né, abusividade, foi um ato cometido com a ilegalidade, né, porque você é autista, você precisa da redução, você comprovou isso e eles não analisaram a tua situação de forma adequada. Então, o judiciário tem sim o poder, dever de analisar essa situação, mas realmente depende, né, da provocação sua, que realmente é o interessado nisso, de mudar esse cenário, né, reverter essa negativa e ter acesso à sua redução de jornada para que você cuide da sua saúde ou de quem tanto você ama, que é, né, o seu filho autista. E precisa muito disso, né? Verdade. Então, que bom saber que essa negativa administrativa não é o fim da luta, né? Não é. É o começo. Já faça o seu requerimento, já sabendo que você vai necessariamente enfrentar, né, aí o poder judiciário para que reverta essa negativa, porque a grande maioria, sim, são negados. Então, se você gostou dessa informação, se foi relevante para você, já deixa o seu like, compartilha com alguma pessoa que esteja precisando dessa informação, se inscreva no nosso canal, porque aqui compartilhamos conteúdos semanais altamente necessários para que você realmente enfrente essa jornada aí atípica de forma mais leve e mais fácil, porque informação é poder, não é isso? Verdade. Então, até o próximo. Tchau!